Karina Soeiro é farmacêutica e vai nos ensinar vários truques e dicas. E é pasta, é creme, o que você vai ensinar a gente a fazer? Olha, eu vou ensinar a fazer uma máscara caseira. Pronto. Para ajudar a cuidar, a tratar e a manejar para quem tem essas manchas na pele que incomodam tanto, né? Pois é. Seja muito bem-vinda. É um prazer te receber. Eu já vi que tem babosa, eu já vi que tem tudo fácil. E a gente estava conversando aqui rapidamente. A época de cuidar de manchas e melasmas é essa, a época do ano, é essa, Karina? Exatamente, porque a gente sabe que uma das maiores causas, o que mais determina que uma pessoa desenvolva e permaneça com essa condição de pele, essas manchas, é a presença do sol. Então, quando a gente tem uma menor incidência do sol, é quando a gente deve se concentrar no cuidado e preparar essa pele para poder se expor novamente. Perfeito. Então, vamos aprender. O que você vai ensinar primeiro pra gente? Olha, eu trouxe, na verdade, eu queria falar sobre algumas opções. Existem muitos cremes, sérums, né, na farmácia, em farmácias de manipulação, prescrito por dermatologistas, que auxiliam bastante e tem um tratamento muito mais concentrado, né, quando você precisa ter um foco de um resultado muito maior. Tá. Mas em casa, a gente tem as mãos ingredientes, ou se não tiver em casa, em lojas de produtos naturais de fácil acesso, alguns insumos, alguns alimentos que podem contribuir bastante para o tratamento dessa condição de pele. Então, que é o que a gente precisa. Exatamente. Porque o dinheiro tá curto para todo mundo, tá, né? Às vezes a gente tem que economizar na cozinha, não dá para gastar na pele. É verdade, né? Então... é verdade. E sabe que o mais legal, porque essa receita que eu vou ensinar, você pode cozinhar o arroz e aquela água do arroz você usa para fazer um tratamento de beleza. Então, é aproveitar tudo, né? Tudo. Que é o que a gente precisa, como você disse. É o que a gente precisa. E aqui tem alguma contraindicação? Não, eu até estava comentando antes de entrar que, inclusive, mulheres que têm melasma e fazem tratamento com dermatologista e fazem algum outro tipo de acompanhamento, não tem restrição nenhuma de fazer, por exemplo, uma vez por semana essa máscara em casa. Perfeito. Não tem contraindicação. Tá. Para você ter uma ideia, eu faço e passo na minha filha de 8 anos. Ai, que bonitinho. Que ela adora fazer o skincare comigo e não tem problema nenhum. E já ensina o autocuidado, né? Exatamente. A do arroz que você falou é essa? Aqui o arroz, né? Eu trouxe para exemplificar. O que a gente precisa do arroz? O que eu tenho de importante aí dentro? Na verdade, não é arroz in natura, é quando ele é fermentado. Tá. Então, esse é um costume que vem lá de muito tempo atrás, que as japonesas, as geishas, utilizavam a água do arroz fermentado e passavam no rosto para ficar bastante claro, né? E aí, depois, quando a ciência evoluiu e foi descobrir, estudar o que tinha dentro do arroz que fazia, né, que tinha essa função de clarear, e então se descobriu o ácido cógico, que é um produto utilizado por dermatologistas em prescrições médicas, né, para tratar o melasma, e ele é obtido através da fermentação do arroz. Tá. Então elas estavam certas. Elas estavam certas. Estavam certas. E aí, como que a gente vai fazer essa fermentação do arroz em casa? Então, como eu disse para você, você vai cozinhar o teu arroz, de preferência não lavar, né? Tem muita gente que gosta de lavar o arroz. É importante que você não lave o arroz para esse momento. Aí você cozinha quando o arroz estiver cozido, mas ainda você tiver aquela água esbranquiçada que fica em cima. É essa. Você separa, exatamente. Então não põe sal, não põe nada. Não, aí você deixa para temperar o arroz depois que você separou essa água. Boa. Né? Porque senão o sal pode desidratar a pele. Exato. Né? Então daí você tempera, pode pôr mais água para, se você, né, precisar cozinhar um pouco mais, enfim. E aí você separa essa água. Aí essa água precisa fermentar. E como você vai fazer isso, Regina? Você pode deixar na temperatura ambiente de 12 a 24 horas. E aí vai acontecer uma reação química lá dentro de fermentação, através de fungos e leveduras que são saudáveis, né? E você tem a produção, então, desse ingrediente tão funcional para a nossa pele, que é o ácido cógico. E aí eu pego essa aguinha, passo com um algodãozinho? Passo com algodão, ou então a gente faz uma composição mais elaborada, como eu trouxe a sugestão aqui para vocês. Bora fazer. Porque assim, a formação, como que acontece essas manchas na pele, né? Elas acontecem porque a nossa pele produz um pigmento que se chama melanina. Tá. Qual a função da melanina? É proteger essa pele contra a radiação do sol, né? Então ela tem uma função biológica muito importante. E quem faz isso é uma célula que está na pele que se chama melanócito.
Essa produção de melanina, essa fabriquinha de melanina que é o melanócito, quando ela vai produzir a melanina, tem uma necessidade de passar por várias etapas bioquímicas muito complexas, e aí a gente precisa tentar trazer ingredientes que atuem contra a produção de melanina o máximo possível em cada uma dessas etapas. Aí eu tenho um resultado melhor. Tá. Né? Esse ácido cólico, ele age lá no começo da produção. Tem uma outra coisa que acontece muito importante, que a gente ouve muito dizer hoje em dia, sobre oxidação e antioxidante. Eu trouxe aqui um extrato de blueberry e qualquer fruta vermelha aí. Tá? Não precisa ser necessariamente o blueberry. Pode ser um morango, uma framboesa. Ai, Karina, não tenho em casa. Pensa o que você tem de fruta que esteja numa coloração entre vermelho e roxo. Tá bom. A gente tem uma quantidade de antioxidante muito grande. E vai inibir aí uma outra etapa de formação de melanina. Vai contribuir de uma outra maneira. Tá. Aqui eu trouxe argila. Argila, um ingrediente fácil, muito comum em lojas de produtos naturais. Sim. Karina, tem um monte de cor de argila. Por que você escolheu a branca? Isso. Porque a branca tem muito óxido de zinco, que é o componente principal daquela pomada de assadura de bebê, que o bumbum fica bem branquinho. I. Começa com I. Exatamente. E o que esse óxido de zinco faz? Para essa produção dessa melanina ser feita, a gente precisa de um mineral que se chama cobre e do outro que se chama ferro. Quando a gente tem bastante zinco, como a gente tem dentro dessa argila, esse zinco compete e joga para o lado o cobre. Então a gente diminui a produção desse pigmento. Então a gente pensa de uma maneira muito inteligente, tentando reunir ingredientes fáceis, de fácil acesso, para que a gente possa ter uma formulação, né, uma composição mais completa com resultado melhor. Maravilha. E aí a gente vai, aqui eu trouxe um óleo de copaíba, que também colabora com esse processo. A gente vai fazer 2 receitas de máscara. A primeira, eu vou utilizar esses ingredientes que eu falei pra você. Tá bom. Tá? Então, como que eu vou fazer? Karina, eu posso colocar um pouquinho a mais, um pouquinho a menos? Gente, a gente está falando de alimento, de produtos naturais que não tem perigo, não tem como, nem que você queira se intoxicar ou fazer algum mal para a tua pele com isso. Então, eu vou colocar aqui uma quantidade, mas se você quiser colocar ou se você passar um pouquinho, não tem problema, é muito seguro. Vamos colocar aqui, ó, 2 colheres de argila branca, tá? Tá. Aí aqui eu vou pegar um pouquinho desse extrato, é um extrato solúvel de blueberry, mas como eu falei pra vocês, eu não tenho, Karina, em casa, eu não tenho acesso. Faz um suco dessa fruta, né? Mistura com essa água de arroz e a gente vai improvisando. O importante é a gente ter os ingredientes dessas frutas vermelhas agindo aqui nessa máscara. Então eu coloco aqui um pouquinho do blueberry. Eu trouxe o arroz para exemplificar, mas aqui eu já trouxe uma água preparada da maneira que eu orientei. Então, uma água de arroz fermentada e a gente vai utilizar ela. Temperatura ambiente. Ambiente. Fermentou. Vou colocar um pouquinho de óleo de copaíba. Não tem óleo de copaíba. Não tem problema. Vocês podem fazer. Eu dei uma sugestão aqui de uma maneira caseira. Eu acho que é essa fórmula mais completa, uma composição mais completa que eu consigo trazer para vocês. Mas se você não tiver um ingrediente ou outro, você pode fazer da mesma maneira. Tá? Pode usar um óleo de amêndoa, pode usar um óleo de coco? Pode. A copaíba clareia mais. Óleo de rosa mosqueta também ajuda a clarear. Maravilhoso, né? Adoro óleo de rosa mosqueta. Ele é o meu predileto. Jura? Tá Adoro. Vendo? Bom saber. E aí eu vou mexer um pouquinho dessa água que já foi fermentada, tá pronta. E vou colocar uma quantidade, gente, o suficiente para formar uma pastinha. Não tem uma quantidade exata. Eu vi que aqui foi pouco. Coloco mais um pouquinho, vai aos poucos, né? E não dá para guardar essa pasta, faz e usa. Faz e usa, porque aqui a gente não tem conservante nenhum. Verdade. Né? Então a gente pode acabar depois tendo alguma contaminação, alguma coisa assim. Então o ideal é você fazer e você usar essa quantidade que você fez. Vou colocar mais um pouquinho. Se você quiser apoiar, a câmera chega, viu? Se você quiser apoiar, porque eu tô vendo que tá... Vamos ver. Deixa ele chegar aí pra gente ver o que tem que tirar. Arrasou. Pronto. É gostoso, né? Não fica parecendo uma massinha, dá vontade de... Preparar já é... Tudo isso é autocuidado. Sim. É o seu momento, né? É o momento em que você está se dedicando a você, em que tua cabeça
Tá no que... Exatamente, né? A gente sabe do que a gente está falando. Entendedores entenderão, Exatamente. Né? Olha, gente. Ai, passa um pouquinho aqui pra gente ver como é a textura. Olha que delícia. Olha que coisa mais linda. E passa e deixa secar? Sim. Ai, que gostoso. Olha que delícia. Pode passar nas mãos? Pode passar nas mãos. Porque uma assim, mancha aqui que eu não gosto. O que acontece, gente? Esses extratos, por exemplo, de frutas vermelhas, que tem antioxidante, ele tem, além de tudo, Regina, uma ação anti-envelhecimento. Então, clareia e ajuda a tratar o envelhecimento. Bem legal, né? Passa, deixa quanto tempo e remove como, Cá? Remove com água. Com água, temperatura ambiente. A hora que você perceber que ele está seco... É hora de remover. Exatamente. Não precisa espalhar muito, porque a intenção é ficar uma camada mais generosa mesmo, que é uma máscara. É um tratamento que você vai fazer semanalmente. É isso que eu ia perguntar. Exatamente. Podemos ir para a próxima. E você, toda vez que você estiver cozinhando agora, você pega um algodão, molha no arroz e passa no rosto. Não é verdade? Ah, isso dá para Só cuidado para não queimar a pele, né? Separa, espera esfriar, passa no arroz. É que não vai ter fermentado, mas já vai ter um pouquinho. Já é alguma coisa. Já é alguma coisa. Então, essa máscara é muito simples, né, de fazer. Vocês observaram, não tem segredo nenhum, a gente não precisa aquecer. Uma outra substância que eu trouxe que não é tão conhecida dentro da cosmetologia para tratar manchas é a aloe vera. Né? É muito conhecida como hidratação, até com uma ação anti-envelhecimento, mas com manchas não é tanto. Mas existem já estudos científicos que comprovam os benefícios da utilização da aloe vera para tratamento de mancha, inclusive. A babosa. A famosa babosa. É aquela que a gente tem no nosso quintal, passava no cabelo. Olha, se tem um ingrediente que eu falo que é bom para tudo, não tem como errar. Eu acho que é um presente da natureza, assim, que já vem embrulhado. Exatamente. Né? Eu acho uma planta linda. Ela é linda. Como é que usa, Karina? Então, o que é importante, gente? Tem muita gente que diz sobre a toxicidade da babosa, é perigoso usar, não é. A babosa, quando a gente corta, deixa eu ver se... É porque quando a gente tira direto do pé, a gente consegue observar mais isso. Aqui, como eu já retirei do pé faz mais um... Mas já tá, viu? Sim, faz algumas horas. Mas sabe quando você corta, às vezes não escorre um líquido amarelo, que tem um cheiro, um odor forte? Sim. Esse líquido amarelo, ele tem uma substância química que é laxante e que pode ser tóxica. Mas se você tomar, entendeu? Então, eu não recomendo ninguém fazer, que ninguém faça o uso, o consumo da babosa via oral em casa, por conta de realmente saber como extrair, saber como não deixar nada dessa toxina e fazer o consumo. Mas, para uso tópico, não tem problema nenhum. Vocês podem, como eu fiz aqui, já fiz, ó. Tirei toda a parte amarela. Gente, tirei toda a parte verde. Olha, não é lindo? Olha. Parece um silicone. Quer pegar? Pode pegar. Olha. Olha. A coisa mais linda isso, olha. Coisa mais linda. É um presente da natureza mesmo. Obrigada, amiguinho. E aí, como que a gente pode utilizar isso? Você pode utilizar, enfim... Eu vou ter que cortar aqui, você pode utilizar no cabelo, você pode, mas aqui o nosso foco são manchas na pele. Isso. Então eu vou cortar. Mas você podia vir qualquer dia para falar do cabelo, hein? Opa! Já fico. Ó, gente, a gente corta assim em pedacinhos. Gente, é uma gelatininha. Não é? Olha, criança come isso fácil, porque eu tô aqui aguando de ver isso aqui, olha. Parece uma gelatina mesmo. Isso não é tóxico. Se quiser comer, pode. Eu não recomendo porque a gente não consegue ter certeza do quanto você removeu, né, da parte amarela. Da parte amarela. Empresta aqui. À vontade. Ó, então eu coloquei aqui. A babosa picadinha. A babosa picadinha. Vou colocar de novo um pouquinho de... Aquele era extrato de blueberry. Aqui é um extrato solúvel de frutas vermelhas. Também tem para vender nessas lojas. Não tem, faz o suco. Não tem, faz o suco. Isso mesmo. Daí você toma o suco, pega o bagaço, pega um pouquinho lá do mais concentrado e põe aí. E coloca na tua máscara. Vou colocar um pouquinho de maisena. Aqui eu vou colocar bem pouquinho para no começo triturar. Né? Essa babosa. Ela pode ficar uns pedacinhos, não tem problema nenhum, mas quando você tritura, você extrai melhor, de uma maneira mais eficaz, as propriedades que estão aqui dentro, né? Aí você vai vendo que vai ficando mais gosmentinho. Eu tenho um pezinho de babosa em casa e outro dia, sem querer, eu esbarrei, caiu um pedaço e minha cachorra foi lamber. Ainda bem que eu tirei, senão ela ia lamber o amarelo. Nossa!
Olha, isso ia... Tá vendo? Dá uma dica. Ia te custar alguns litros de água para você ter que poder limpar o seu quintal. Eu ia passar o domingo atrás da Ágata. Ó, gente, eu dei uma triturada aqui, uma leve triturada. Mostra aqui nessa... Olha como ficou. Fica uma... Olha. Olha que coisa linda. Um gelzinho. É, um gelzinho. Aí como é que passa, Karina? Aí você pode colocar um pouco, você pode passar dessa maneira ou você pode colocar um pouco de maisena. A maisena aqui, ela não tem nenhuma função para tratar o melasma. Vai ser só realmente para a gente poder dar uma engrossada nessa máscara e ficar um pouco mais fácil de aplicar, para ela não ficar escorrendo. O princípio é o mesmo, rosto limpo, passa máscara, exatamente. Deixa, remove com água. Exatamente. Faz uma ou... E vai usar água do arroz também? Vou colocar um pouquinho da água do arroz. Porque aqui a gente tem ouro dentro dessa água do arroz. Usa uma ou outra, ou usa as duas? Como é que usa? Se eu tivesse tudo isso na minha casa, eu fazia uma só com todos esses ingredientes. Entendeu? Como eu disse pra vocês, a maisena é dispensável, porque ela só tá aqui pra me ajudar a dar liga, né? Mas se eu tiver argila, com certeza ela é meu ingrediente de escolha. Não tenho argila branca, tenho argila verde. Pode utilizar a argila verde. A branca é a melhor para esse caso específico. Se fosse acne, por exemplo, eu não diria que seria a branca, seria a verde. Tá. Mas ela tem muitas propriedades, tem minerais, enfim, tem vários insumos que também são super benéficos para a pele, vários ingredientes. Então, olha, ficou uma máscara mais molinha. Olha aqui como já secou. Ó, aqui tá sequinho, ó. Aqui já poderia remover. Sim. Essa. Agora vamos passar na outra. É um mingauzinho. Vai ficar bonito. Mingau para pele, alimento para pele. Eu adoro esse conceito de alimento para pele. Fica lindo, Karina. Fica. Não tá de lamber, mas não tem gosto de nada, né? Não. Vai ter gosto só do amido. Sim. Tá. Já venho pra gente continuar. Falar agora com as máscaras na mão. Karina, temos perguntas do pessoal de casa, né? Sim. Você deixou de explicar pra gente alguma das máscaras? Não. Não, expliquei todas as duas. Então tá bom, achei que tinha outra, senão eu ia falar, a gente volta com esse assunto outro dia. Então vamos para as perguntas do pessoal de casa. Giovana, olha lá, depilação no rosto com cera quente pode piorar o melasma? Gente, sabe aquela célula que eu falei pra vocês que produz o melasma? A fabriquinha de melasma chama melanócito. Eu brinco que se ela tivesse um signo, seria escorpião. Eu sou escorpião também, nada contra os escorpiões, tá? Mas é vingativo. Ele é qualquer coisa que você faça na tua pele que possa agredir. Então você vai pôr uma cera, você vai puxar, você tá colocando calor. Tudo que você possa agredir essa pele vai responder, esse melanócito vai responder produzindo mais melanina. Então, uma pessoa que tem tendência a fazer mancha na pele, a ter essas manchas na pele, tem que tomar muito cuidado. Tem que ser uma pele muito bem tratada como uma deusa grega, como uma rainha, com muito cuidado. No calor, que às vezes não precisa nem do sol. Só o calor já piora o melasma. Então, ter uma água termal em mãos, aplicar para diminuir a temperatura da pele, para que essa célula não produza mais esse pigmento que vai piorar a tua mancha. Quando você diz mais melanina, mais mancha. Mais melanina, mais mancha. Mas e no caso da Giovana que precisa depilar? Faz o quê? Depilação com linha? Depilação com linha. Com certeza essa é a escolha. Amiga, eu faço. A lágrima escorre. Eu sei. A lágrima escorre. Eu faço depilação no rosto com a linha, a lágrima escorre. Mas o resultado é ótimo, não é? Exatamente, não mancha, né? Não mancha e acho que tira células mortas, né? Sei lá. Ou não, isso é lenda. Tira nossa alma junto, né? Tira a nossa alma. Mas continuando com a Lilian. Tenho manchas de acne e melasma no rosto que me incomodam muito. Posso tratar os dois tipos de manchas ao mesmo tempo? Então, aí você vai precisar de uma avaliação de um profissional, porque muitas vezes as pessoas confundem as manchas de acne com cicatrizes de acne, né? Porque quando você tem uma lesão de acne na pele, você pode formar realmente uma cicatriz. E aí o processo de tratamento é totalmente diferente do processo do tratamento do melasma. Então, eu acho que é necessária uma avaliação do profissional. Mas se for mancha, sim. Por quê? Por que acontece essa mancha por conta da acne? É como eu disse em relação ao melanócito, dele ser uma célula que reage muito.
Você teve uma inflamação que foi a acne com uma bactéria e essa pele teve que se proteger, ela inflamou e essa inflamação que acontece na acne vai fazer com que o teu melanócito produza mais melanina. Então, como você disse, mais melanina, mais mancha. E aí o tipo de tratamento é igual. Mas precisa sim dessa avaliação para ver se é cicatriz ou se é realmente mancha. Quando você diz avaliação do profissional, é dermatologista? Dermatologista, hoje tem mais profissionais envolvidos nessa área de estética, dentistas, alguns farmacêuticos, estetas, biomédicos, enfim, né, que possam fazer essa avaliação. Facilita. Facilita. Facilita, é. Mais uma, Eliette, protetor solar com cor. Realmente é melhor para quem tem manchas na pele? O protetor sem cor não funciona? Funciona sim. O que acontece? Se eu pegar a mesma... Eu vou no meu laboratório e faço um protetor solar. Eu divido ele em duas porções. Uma eu coloco pigmento para deixar cor e a outra não. Esse que tem cor, ele vai funcionar melhor, porque esses pigmentos que a gente utiliza para dar cor, eles atuam também como protetores solar. Então é mais uma barreira. É mais uma barreira. Se eu mandar analisar, porque tem empresas que fazem isso por nós, que analisam qual é o FPS, qual é o FPUVA, eu vou ter um FPS na que não tem cor, sim, ele vai proteger tua pele, mas aquela outra formulação idêntica, mas com cor, vai ter um FPS maior, provavelmente, por conta dos pigmentos. FPS é fator de proteção solar. Quando eu falo de FPS, eu estou dizendo o quanto que aquele produto está protegendo a sua pele contra a radiação UVB. E aí tem a outra sigla no protetor solar, que é FPUVA, que daí fala da proteção dos raios UVA. Tá. Continuando, Ana Beatriz Matsunaga. As manchas de melasma são mais difíceis de sair do que as manchas de acne? Não dá para fazer esse tipo de avaliação só comparando as duas patologias. Depende da pele. Exatamente. Da pele, essa mancha, geralmente, ela fica numa camada superficial da pele, que a gente chama de epiderme. Mas existem alguns casos de melasma que a gente pode dizer que são mais graves, em que esse melanócito, ele é uma célula, gente, parece uma mão. Imagina que aqui a célula, ela tem um monte de perninhas. Aqui ela produz a melanina e essa melanina ela vai distribuindo, esse melanócito vai distribuindo essa melanina por essas perninhas. E essas perninhas são voltadas para a parte de cima, para a parte de fora da pele. Acontece que muitas vezes, se você agredir muito esse melanócito, por razões ainda não totalmente desconhecidas, ele pode virar e ele mandar essa melanina para camadas mais profundas da pele. Daí é muito mais difícil de tratar. Entendeu? Nossa, tem que ter cuidado, né? Tem que ter cuidado. A Priscila, mesmo passando o protetor solar, eu sinto que quando eu tomo sol, as manchas ficam mais aparentes. Acontece a mesma coisa comigo. Quem tem melasma não pode tomar sol? O problema é o calor. O próprio calor que eu disse no começo. Por isso que você falou. Exatamente. Usa uma água termal, porque só a elevação de temperatura não precisa ser nem no verão. Se você estiver dentro de um lugar, se eu estiver aqui no estúdio e começar a ficar quente e eu tiver melasma, eu vou fazer com que a minha pele produza mais esse pigmento que vai dar cor. Então banho quente também não é legal? Não. Foi o que eu disse. Você tem que pensar como se a tua pele tivesse uma célula que precisa ser tratada como se ela fosse uma deusa, entendeu? Sem agressão, ela precisa ser muito mimada. Então não agrida, sempre pensar em agredir menos. Tá calor? Usa uma água para diminuir a temperatura. Você vai no fogão, é difícil controlar isso, né? Mas procura ficar um pouco mais distante, se você tiver que ficar muito quente, muito perto, fazendo uma fritura, enfim. Utiliza uma aguinha, não precisa ser termal, que seja uma água normal, uma água fresca, né? O importante é diminuir a temperatura da pele. Soro é bom? Soro é bom. Nossa, eu sinto quando eu abro o forno, nossa, a lareira, olha, faço tudo errado. Deixa a cara queimando lá, né? Quando sai, parece que assou Exatamente. Tudo. Karina veio, ela é farmacêutica, ela está no Instagram como k.soeiro, K com K, k.soeiro. O nome dela é Karina Soeiro, farmacêutica. Adorei as dicas. Um beijo para sua filhota. Obrigada. E vamos tentar de uma outra vez falar de cabelo? Vamos sim, vai ser um prazer. Receitas caseiras assim são sempre bem-vindas, né? Sim, com certeza. Sempre que você me convidar. Muito obrigada. Muito obrigada por ter vindo. Obrigada. Viu?